Bom dia pessoal, meu nome é Gessino e junto com a Natália, Tayane, Iago, Jennifer e Matheus, vamos dar continuidade ao projeto de extensão e vamos falar hoje sobre primeiros socorros. Os conteúdos que iremos abordar nessa apresentação serão o conceito de primeiros socorros, que iremos definir o que é primeiros socorros, a importância dos primeiros socorros, que em alguns casos uma assistência médica imediata pode impedir sequelas permanentes em uma pessoa acidentada. Nas etapas básicas, veremos o que os socorristas devem ter em mente antes de proceder para os primeiros socorros. Depois disso, temos o ABCDE, que são 5 etapas que devem ser seguidas para estabilizar a vítima. O CABDE da vida são as mesmas 5 etapas anteriores, porém modificada para atendimento a vítimas de parada cardiorrespiratória. E por fim, temos suporte básico de vida, que será ensinado a usar o protocolo ABCDE do trauma e alguns aparelhos. Partindo para a definição, primeiros socorros é um conjunto de procedimentos de emergência que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de vida, visando manter seus sinais vitais e evitando seu agravamento, até que ela receba assistência médica especializada. Resumindo, é uma intervenção imediata e provisória feita após o acidente ou mal súbito, visando estabilizar as funções vitais da vítima até a chegada da assistência médica. Agora eu passarei para a Natália, que vai falar sobre a importância dos primeiros socorros. Os primeiros socorros, quando realizados de forma correta e logo após algum trauma ou alguma situação de emergência, são muito importantes, pois eles vão evitar que complicações mais sérias possam vir a acontecer ou até mesmo evitar a morte do indivíduo. Seja quando ele tem uma parada cardiorrespiratória e você vai e faz a massagem cardíaca, e seja quando ele engasga com alguma coisa, até esse tempo quando chega a ambulância. Adotar certas medidas são muito importantes, até mesmo para poder evitar essas complicações mais sérias. A partir de agora, a gente vai estar vendo algumas etapas básicas para a gente poder adotar quando a gente verifica alguma situação de emergência e vai adotar algumas intervenções de medidas de primeiros socorros. Essas etapas básicas, antes de tudo isso, a gente tem que ter em mente que uma pessoa que vai socorrer a outra, primordialmente deve ser uma pessoa calma. Ela não deve deixar que influências externas, os curiosos, interfiram na sua conduta, e também garantir que o serviço de emergência seja chamado. Logo que a gente viu, a pessoa está ali com uma parada cardiorrespiratória, a primeira coisa que a gente vai fazer é ligar para o SAMU. Depois que isso for feito, a gente pega e inicia ali os procedimentos básicos. O atendimento de primeiros socorros é dividido em algumas etapas básicas que vão ali permitir a maior organização do atendimento e, portanto, maiores resultados mais eficazes. O primeiro ponto é a questão da avaliação da cena. Você tem que garantir que a vítima e você também não estejam em situações de perigo. Por exemplo, a pessoa vai sofrer um acidente de moto. Ela está ali jogada no meio do asfalto, no meio da rodovia. Você tem que garantir ou que seja feito um cercamento ali da área, um isolamento da área, para que não aconteça nenhum acidente, talvez algum motorista desatento possa provocar um outro acidente, ou até mesmo retirar a vítima dessa situação de risco até que o SAMU chegue. Outra situação de risco seria a presença de fios elétricos soltos e desencapados ali na região onde aconteceu o acidente. A gente tem que primeiramente desligar essa corrente elétrica, evitar que as pessoas aglomerem em volta disso para não ocasionar outras situações de emergência, e também identificar pessoas que possam estar ajudando. A gente fazendo isso, avaliando a cena e ligando pro SAMU, a gente vai partir para a proteção da vítima. Como eu já falei, a gente vai proteger dos curiosos, pessoas que perderam o autocontrole ou que possam prejudicar o socorro. A gente tem que estar ali para a vítima, não evitando que
preocupações maiores venham a acontecer. A gente deve avaliar o acidentado na posição que ele se encontra, por exemplo, se ele é vítima de um afogamento, se não tem na praia, vítima de um afogamento na praia, se há possibilidade de alguma onda chegar até ele novamente, gerar alguma outra situação que possa levá-lo de volta ao mar. A gente tem que observar tudo isso. E sempre que a gente for retirar a vítima de algum lugar, a gente tem que fazer isso de forma o mais segura possível, evitando a movimentação da pessoa, principalmente se a gente não conhece a origem do acidente dela. E a partir daí a gente vai partir para a avaliação primária do ABCD da vida. O ABC da vida, ou ABC do trauma, é o método mais utilizado pelas equipes de saúde, socorristas e bombeiros. O que consiste esse ABCD da vida? Consiste na gente verificar primeiro as vias aéreas, as vias respiratórias, se tem algum tipo de impedimento, se a pessoa está respirando normalmente. A segunda é a questão da respiração e ventilação aqui no pulmão. A terceira é a questão da circulação. A gente vai verificar o pulso da pessoa aqui a gente tem também aqui no pescoço, artérias que são mega importantes e que vão dizer pra gente se está tendo a circulação propriamente dita. A gente vai verificar se a pessoa sofreu algum déficit neurológico, questionando ela, fazendo perguntas sobre qual o seu nome, quantos anos você tem, essas coisas. Porém, em 2010, uma associação americana modificou a ordem do ABC da vida para o cabide da vida. Então mudou a ordem mesmo de checagem da vítima, da checagem de vida da vítima, que a gente vai estar vendo daqui a pouquinho. Bom, para a gente avaliar o cabide da vida, essa avaliação primária da vítima, a gente vai verificar o seu estado de consciência, a avaliação de respostas lógicas, como o nome, idade ou o que aconteceu. A gente vai estar posicionado lateralmente em relação à vítima e tocando nela se ela pode te escutar. Como eu falei, houve uma troca na ordem de prioridades para a gente verificar se a pessoa está em estado de saúde, entre aspas, bem. A gente vai começar agora verificando a sua circulação sanguínea ali na região dos punhos, nos pulsos, né? Aqui no pescoço, enfim. A gente depois vai verificar se as vias aéreas estão interrompidas ou não, se a pessoa está conseguindo respirar ou não. Está havendo ali a ventilação pulmonar necessária e suficiente. Depois a gente vai verificar a questão do déficit neurológico, como está a cabeça da pessoa. E, por fim, a exposição e o controle do ambiente. Bom, verifiquei que a vítima está com as vias aéreas interrompidas, que a vítima não está tendo a circulação necessária. É a vez da gente estar iniciando esse trabalho com uma massagem cardiorrespiratória. A gente também tem o DEA, que é um desfibrilador externo automático, que faz a função da massagem cardiorrespiratória, só que ele é feito por um equipamento. Bom, a massagem cardiorrespiratória ela é dividida nas seguintes etapas. Primeiramente, a gente vai se posicionar ao lado da vítima. A gente tem que garantir que a gente está bem apoiado com os dois joelhos e que a pessoa também está deitada de forma firme e plana. A gente vai remover, se a pessoa estiver com uma jaqueta, por exemplo, a gente vai remover essa jaqueta dela para que ela possa dar mais espaço para a gente poder, e segurança para a gente poder operar.
A gente vai estar se posicionando verticalmente acima do tórax da vítima. Vamos colocar a base da nossa mão mais forte no tórax, no centro do tórax, e a outra mão a gente vai entrelaçar por cima dela. É muito importante que a gente mantenha os nossos cotovelos e os braços bem esticados e os ombros verticalmente em relação ao tórax, ali formando um ângulo de 90 graus. A gente vai aplicar, a pressão que a gente vai aplicar vai ser sobre o externo, o osso externo, e a gente vai fazer essa aplicação de 5 a 6 centímetros a cada compressão. O intervalo de cada compressão é indicado até 100 compressões por minuto. A cada 30 compressões que a gente faz, a gente faz duas insuflações de ar pela boca da pessoa, ali, tomando muito cuidado pra gente, se caso estiver saindo algum líquido estranho da boca dela, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. E o indicado é cerca de 100 compressões por minuto e no máximo 120. É válido ressaltar ainda que as compressões, o intervalo de uma compressão a outra não deve ser superior a 10 segundos. O ideal é que uma pessoa faça tudo isso, a gente pode variar até duas ali. Uma faz a massagem cardiorrespiratória e a outra faz a insuflação de ar. Só que se elas forem fazer o regime de revezamento, que isso não dure mais que 10 segundos, porque a vida da vítima é muito importante. Olá, gente, meu nome é Iago e nós vamos falar um pouco sobre o posicionamento para a realização das compressões torácicas. O intuito disso é manter a pessoa com vida, né? Você, eu não vou, depois dessa compressão a pessoa já vai estar bem. Não, às vezes ela não precisa com certeza ir para o hospital, saber o que aconteceu, né? Mas o intuito dela é você pelo menos deixar ela com vida, que o coração continue batendo. Nossa amiga Nath já falou um pouco como é que faz, né? Eu vou só mostrar uma coisa para vocês que é muito importante. Estão vendo essa parte da imagem do coração, né? E essa parte aqui eu acho extremamente interessante porque simula exatamente o que você faz, que era o que o coração teria que fazer naquele momento. O coração faz exatamente esse processo. Ele abre, fecha. Para quê? Para bombear o sangue, né? Pro resto do seu corpo. E aí, você fazendo essas compressões no seu tórax, né? No seu peito, sendo mais simples, o que acontece? O coração ele bombeia sangue, ele tende a voltar a bombear, né? É como se fosse um carro, exatamente como se fosse um carro, como se fosse pegar no tranco, entendeu? Então o que eu faço? O carro não tá pegando, eu empurro ele para ver se ele pega no tranco. Aqui é a mesma coisa, eu tento fazer com que o coração pegue no tranco, vamos dizer assim, né? Então eu bombeio ele e você vê como é impressionante como você consegue, né? Fazer a compressão no coração para que ele realmente tente fazer o que ele teria que fazer. E se caso isso não acontecer, a gente já tem algo que é mais médico, né? Que os médicos fazem, que é o DEA, que eu vou explicar agora para vocês. O DEA é desfibrilação externa automática, que é um aparelho, né? Um aparelho que faz o diagnóstico do seu ritmo cardíaco. E aí, quando ele vê que o ritmo cardíaco não está normal, não está bombeando sangue como deveria estar, ele dá um choque para que esse coração volte a funcionar. E a gente vai conversar um pouco sobre como isso funciona, né? Como a gente tem que fazer, como é que eu sei que é preciso DEA ou não, beleza? Vocês lembram quando a Nath disse sobre a avaliação primária, né? Elas são as vias aéreas, ver se a pessoa está respirando, ver se está passando circulação normal. Então, e aí se isso não acontecer, a gente fazia a massagem cardíaca, como ela mesma falou, e eu também dei uma pincelada. Só que tem vezes que isso não funciona, né? Que nem a massagem cardíaca funciona e você sabe que a pessoa não está passando circulação no sangue dela. E aí a gente vai aplicar o DEA de forma efetiva. Como a gente vai fazer isso? Assim, agora nós vamos explicar como é que isso acontece, tá? Nós não aconselhamos vocês fazerem isso, galera. Isso é uma pessoa que tem conhecimento no assunto, tá? Porque é algo muito sério, você pode matar uma pessoa se você fizer isso de maneira errada. Mas todo mundo que já viu, não sei se todo mundo já viu, né? Mas Grey's Anatomy, até num filme, às vezes um filme passa esse processo. É uma pessoa que conhece,
tá? Mas como é que isso acontece, né? Primeiro você instala os eletrodos no tórax da pessoa, você tira a roupa dela, né, a parte de cima, instala certinho no tórax, liga o aparelho. Lá no aparelho ele vai indicar se o choque vai precisar ou não, né? Se vai precisar dar choque ou não. Se ele falar que precisa desse choque, você vai primeiro solicitar que todos se afastam. Acho que em Grey's Anatomy deu muito disso. Não sei se vocês já viram uma série chamada Grey's Anatomy. E lá fala exatamente disso. Você vê a Meredith, né, que é a personagem principal, falando assim, afasta! E aí ela dá o choque. Exatamente porque é muito forte. O choque é muito forte. Então você pode atingir pessoas e tal. Então as pessoas se afastam, você dá aquele choque. Dando aquele choque, você imediatamente começa a massagem cardíaca. Começa a massagem cardíaca. Após 12 minutos de compressões e insuflações, que é fazendo essa massagem, né? Você verifica novamente com o DEA se tá beleza. Se tá normal ou se vai precisar de novo de outro choque. Se precisar novamente de outro choque, aí o cara vai lá e vai dar outro choque, né? E esse processo vai se repetindo até conseguir ou não resgatar a pessoa. Às vezes isso funciona, beleza, mas às vezes infelizmente não, a pessoa pode virar óbito, tá? Então esse é o processo com que acontece, esse é o processo todo do DEA. Lembrando, a gente está aqui falando para que vocês entendam como que isso acontece, mas quem fará isso vai ser uma pessoa habilitada, um médico, um bombeiro, um enfermeiro, beleza? E aí agora a gente vai entender como é que acontece essa instalação dos eletrodos, né, do choque, melhor, para vocês entenderem melhor. Como que acontece? Primeiro, são 2 eletrodos, tá? E aí a imagem mostra assim, muito bem. Você nunca vai colocar o eletrodo em cima do coração, não, senão você dá um doido na pessoa. Nunca vai colocar o eletrodo em cima do coração. Você vai fazer o quê? O eletrodo direito você vai colocar embaixo do mamilo, né, direito, na parte da costela ali. E o eletrodo esquerdo você vai colocar em cima do mamilo. E aí colocou esses eletrodos, eles meio que colam, né? Tem tipo meio que uma fita que cola no corpo do paciente. E aí colando isso no corpo do paciente, a pessoa vai lá no DEA, né? E vai aplicar o choque. E aí as correntes as correntes de energia, né? Elas vão fluir, tá vendo essas linhas tracejadas? Então, elas vão fluir nessa área, tá? Mas nunca coloca em cima do coração, nada disso. Às vezes as pessoas pensam, porque o cara colocou o negócio no meu coração e eu voltei a viver. Não colocou no seu coração. Ele colocou embaixo do mamilo direito, na parte da costela, e em cima do mamilo esquerdo. Beleza? Então, agora a gente vai entender como é que isso você consegue ver no aparelho, se vai precisar ou não do DEA. Primeiro, você vai ligar o aparelho e ele vai piscar uma luz, falando que você instalar o DEA nos locais corretos. Beleza, como a gente já fez, a gente já instalou, beleza. E lá ele vai falar, lá ele vai mostrar uma mensagem, você precisa dar o choque, ou você não precisa dar o choque. Se você não precisar dar o choque, beleza. Você continua, né, a insuflação e a compressão e continua ali. Ele fala assim, vai precisar dar o choque. Aí você deflagra o choque, né, você joga o choque. E aí, você joga o choque. Mas antes de jogar o choque, você tem que pensar em uma coisa muito importante. Não pode ter ninguém perto. Então você afasta todo mundo que está próximo ao local, dá esse choque. Desse choque, beleza. E aí você não vai tirar o DEA do paciente. O DEA vai continuar no paciente. E lá ele vai mostrar se precisa de outro choque. Lembrando que dei o choque imediatamente, galera. Imediatamente você já começa a compressão e a insuflação, o RCP. Começa. E lá no aparelho vai constar, precisa dar outro choque. Aí você dá outro choque depois de 2 minutos, como a gente já viu no slide anterior. E aí, deu outro choque, não voltou, continua. Até você ver que não tem, até o bombeiro, né, ver que não tem mais como, que o paciente ou veio a óbito ou ficou bem, tá? Mas lembrando que não pode tirar o DEA, tem que deixar o DEA, porque ele vai mostrar se precisa ou não do choque, né? E afastar todos do local, sempre, afastar todos. Isso a gente até pode fazer. Quando eu vejo que um bombeiro está fazendo DEA em alguém na rua, por exemplo, posso pedir para as pessoas se afastarem. Porque eu sei que isso é muito importante, eu sei que se as pessoas não se afastarem, pode causar até um outro acidente, infelizmente. Beleza? E nisso, vamos dizer que o aparelho diz que você não precisa mais dar o choque, né? Que só a insuflação e a compressão funciona. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Permeabilização das vias aéreas. Como que isso acontece? Você vai deitar a pessoa, né? Deitar a pessoa reta, num local reto.
E você vai levar o queixo dela para trás, deixando ela sempre de barriga para cima, né? E levar o queixo dela para trás. Essa é a primeira parte. E logo depois disso, depois que você fazer, deitar a pessoa, colocar ela de barriga para cima, você vai ver se ela está respirando. Você vai avaliar a respiração dela. Primeiro, movimentos torácicos, né? Quando você respira, você aumenta o peito, diminui o peito, né? É a mesma coisa, qualquer pessoa assim. Você não é o único, qualquer pessoa assim. E o que você vai fazer? Você vai ver se o peito dela sobe e desce. Se subir e descer, beleza. Ela tá respirando. Iago, não tá fazendo isso. Não tá. O que eu tenho que fazer agora? Coloca o ouvido na boca dela. Dentro da boca dela, Iago? Não. Só encosta perto pra ouvir se ela tá respirando. Né? Você ouve. E Iago não ouviu nada. Eu ouvi o que ela tá respirando. Beleza. Se ouviu, beleza, ela tá respirando. Se não, o que você vai fazer? Você vai sentir o ar expirado na face do reanimador. Como assim, Iago? Eu coloco, e aí quando eu coloco o ouvido bem perto da boca dela, eu ouço o ar saindo. Eu ouço, né? Se estiver saindo, eu vou ouvir. Eu também sinto esse ar sendo expirado, esse ar sendo saindo da boca, né, do paciente. E aí, se você conseguir sentir, se você conseguir ouvir e depois até conseguir ver, beleza, ele tá respirando normalmente. Agora, se isso não acontecer, a gente vai ter que fazer algumas técnicas, né? Algumas situações para voltar essa respiração, porque isso é fundamental. E a gente vai aprender agora como é que a gente vai fazer isso. E agora a gente vai fazer a permeabilização das vias aéreas. E como que isso acontece? Quando você não consegue ouvir, nem sentir, nem ver a respiração da pessoa, você tem que entender o que está acontecendo. E aí, um dos fatores que pode estar acontecendo é as vias aéreas estarem obstruídas. O que você vai fazer? Né? Você vai fazer meio que uma extensão do queixo da pessoa. Você vai com uma das mãos pressionar a testa da vítima, né? Inclinando a cabeça levemente para trás. Depois você vai posicionar os dedos da outra mão sobre o queixo, deslocando a mandíbula para cima, fazer exatamente essa extensão. Não utilizar polegar e não aplicar pressão excessiva nas partes moles sobre o queixo. Poderão obstruir as vias aéreas. Então não é algo muito forte, muito rígido. Não, é algo leve, como a gente viu no tópico passado. E sempre manter a boca da vítima aberta. Sempre. Porque às vezes ela não consegue respirar com o nariz, mas com a boca. E você concorda comigo que respirar com a boca você consegue respirar muito melhor? Você tem a boca, ela abre mais, então você consegue puxar e soltar mais ar. O nariz não. Então sempre deixa a boca da vítima aberta. E agora nós vamos fazer uma outra manobra. Essa manobra é especificamente de pessoas com trauma ou suspeitos de trauma, né? Lembrando que essa manobra também é feita por uma pessoa, somente por uma pessoa que tem conhecimento, não é qualquer um, né? Então, a pessoa que tem conhecimento, ela vai fazer essa manobra. Não somos nós, tá? É uma pessoa que estudou, fez um curso voltado para isso. Como é que vai acontecer? Ela vai segurar com as duas mãos os ângulos das mandíbulas, né? Aqui embaixo do queixo, uma de cada lado, e deslocar anteriormente, mantendo a cabeça fixa. A cabeça vai ficar fixa, ela vai fazer esse deslocamento. Com os polegares, afaste os lábios inferiores. Então essa técnica é mais ou menos assim, né? E lembrando, nós não vamos fazer essa técnica. Quem vai fazer é uma pessoa que está habilitada, uma pessoa que tem conhecimento sobre esse assunto, ok? E agora essa manobra é para crianças, né? Que é para o setor de pediatria. Como que ela acontece? Primeiramente, você vai colocar a sua mão na testa da criança, né? E vai inclinar a cabeça dela para trás. Lembrando que ela sempre tem que estar em um local plano, tá? Plano, seco. Não é em qualquer lugar. Não vou fazer isso no colo, não. É num local plano. Você vai colocar a sua mão na testa da criança, colocando a testa um pouco para trás, né? Empurrando ela um pouco em contato com o chão. Nisso, você vai colocar a outra mão no queixo dela, exatamente no queixo, né? E elevar o pescoço da criança. Mas por que eu vou fazer isso? Isso vai facilitar, né? E liberar, facilitar a respiração e liberar as vias aéreas dessa criança. Então assim, essa é uma outra manobra, mas exclusivamente para criança, para o setor de pediatria, né? E agora nós falaremos um pouco sobre a mais famosa, né? A manobra mais famosa, que é o boca a boca. Primeiramente, o que você vai fazer? Você vai colocar ao lado da vítima, nunca sentar em cima dela. Você coloca ao lado dela, permeabiliza as vias aéreas, né?
e aplica duas insuflações, 2 sopros, né, na vítima, sempre mantendo a via aérea permeável. Você comprime a narina, que é o que? Você aperta o nariz, para que não saia pelo nariz, né, a sua insuflação, e permite que a boca se abra, sempre mantendo a elevação do queixo. Então eu sempre vou colocar o dedo lá para levantar o queixo. Eu não posso deixar que essa boca se feche, porque se eu deixar a boca dele meio fechada ou fechada, eu não vou conseguir fazer essa insuflação. E nunca deixar com que a cabeça dele fique perto do peito, o queixo dele fique perto do peito. Não, sempre o mais longe possível, para que você consiga fazer essa insuflação, né? Sem colocar sua boca com a boca do paciente de uma forma que tem uma vedação, então não pode ter fugas, esse ar não pode ter fugas, então tem que ter uma vedação, não necessariamente uma vedação completa, porque isso seria muito difícil, mas uma vedação para que esse ar consiga fazer o movimento, né, que normalmente a respiração normal faz. Lembrando que é uma velocidade controlada, não é algo muito forte nem muito devagar, que é mais ou menos 1 segundo, que é a velocidade com que nós respiramos, né? Lembrando que, por isso que eu fico do lado da vítima, porque se eu sentar em cima dela, eu não consigo ver o tórax dela. E lembra daquela quando a gente explicou sobre ver, sentir e ouvir? É exatamente isso. Eu preciso ver se a pessoa está respirando. Como é que eu vejo se a pessoa está respirando? Se o tórax dela levanta. Então, se eu faço a insuflação e o tórax dela levanta, beleza, tá dando certo. Beleza? Então, assim, eu preciso ver o sinal disso. Como que eu vou ver? Com o tórax da pessoa. Por isso eu me posicionar ao lado dela, né? Inspire novamente, volte a soprar na boca da vítima para conseguir um total de 2 insuflações. Então, você vai fazer isso, né? Se não se sentir capaz ou tiver relutância em fazer insuflações, faça apenas compressões torácicas. Isso é muito importante. Iago, eu não sei fazer. Eu vou só colocar minha boca na boca da pessoa, eu não sei fazer isso. Faz só a compressão torácica. Se você também se sentir confiança em fazer. Se não se sentir confiança em fazer a compressão torácica, não faz nada. Chama o SAMU. Lembrando que chamar o SAMU é primordial, né? Chamar o órgão competente. Mas sempre faz que você tenha confiança, tá? E por último, se apenas fizer 2 compressões, essas deverão ser contínuas, cerca de 100 a 120 por minuto. Não existindo momentos de pausa entre cada 30 compressões. Ok? Então essa foi a insuflação boca a boca. Agora a nossa amiga Jennifer vai falar sobre a compressão boca a boca com a máscara, né? Que você tem uma máscara e como que isso acontece com essa máscara, ok? Agora veremos sobre insuflações com máscara de bolso. Lembrando que este equipamento não deve ser compartilhado com mais ninguém, é de uso pessoal. Vamos ver como utilizar. O reanimador deve posicionar-se ao lado da vítima, como se fosse uma posição de RCP. Deve-se permeabilizar a via aérea, ou seja, deve ver se aquela região não está obstruída, se tem alguma coisa ali entalando, atrapalhando a respiração da vítima. Colocar a máscara sobre o nariz e boca da vítima. Essa máscara, ela possui 2 lados. O lado mais fino fica em cima do nariz e o lado mais largo fica em cima da boca e do queixo. Assim, vai fazer um encaixe. Devemos colocar uma mão com o dedo polegar e indicador em cima do nariz e dar uma pressãozinha. E com a outra mão, devemos colocar o polegar para segurar a máscara no queixo e o resto dos dedos você eleva o queixo do paciente, facilitando assim o ar de transitar, o ar a entrar no organismo da pessoa. E aí a pessoa vai soprar suavemente pela válvula que tem essa máscara. Cada insuflação com cerca de 1 segundo. O ideal é fazer 2 seguidas. Vale lembrar que essa máscara possui tamanho adulto e infantil. O ar não volta, ou seja, não tem nenhum tipo de contato. O ar que o socorrista manda, ele não pode voltar, porque a válvula não permite. Então, é seguro ao paciente, é seguro para o paciente e seguro para o socorrista. Aqui nós temos a posição de recuperação. Após de realizar a RCP,
nós devemos deixar o paciente deitado de maneira reta. Assim ele irá se recuperar de forma mais rápida. Devemos sempre estar monitorando os sinais vitais desse paciente e levá-lo para o hospital assim que tudo estiver estabilizado. Aqui nós temos a posição lateral de segurança. Coloque o braço da vítima mais perto em um ângulo reto com o corpo, com o cotovelo dobrado e a palma da mão voltada para cima. Em seguida, nós vamos segurar o braço que está mais afastado, cruzando com o tórax, e fixe o dorso da mão da vítima em seu rosto. Voltando para o lado do socorrista. Com a outra mão, levante a perna do lado oposto acima do joelho, deixando-a dobrada, mantendo a sola do pé em contato com o chão. A mão do socorrista deve estar apoiada na face da vítima. A outra mão deve puxar a perna do lado oposto, rolando a vítima para o seu lado. A perna deve ser estabilizada de forma que o quadril e o joelho formem um ângulo reto. A cabeça deve ser inclinada para assegurar a permeabilidade das vias aéreas. Ajuste a mão da vítima, que está debaixo do queixo, para manter a extensão. A vítima deve ser reavaliada regularmente quanto aos sinais vitais. Essa posição é de segurança, pois ele está de lado. Se por acaso o paciente venha a vomitar, por exemplo, depois de um acidente, ele não vai se engasgar com esse vômito. Então essa posição é muito boa. Reavaliar regularmente os sinais vitais é para ver se o paciente está melhorando após o atendimento. Agora veremos a avaliação neurológica, que no caso é a letrinha D daquele protocolo A, B, C, D e E. Vamos ver agora o déficit neurológico. Durante essa etapa, os socorristas eles avaliam o nível de consciência da vítima. Tem o método AVDI, que essas letrinhas têm um significado. A significa alerta, V responde ao estímulo verbal, D responde ao estímulo de dor e N não responde, ou seja, vítima inconsciente. Fazendo essa análise, podemos ver como que a vítima está reagindo após o acidente. Aqui veremos a exposição e controle do ambiente, que no caso é a letrinha E do protocolo ABCDE, é a quinta etapa. Muitas das vezes, após um acidente que tem fraturas expostas, ou até mesmo interna, o socorrista precisa despir a vítima. Por exemplo, teve um acidente de carro e a pessoa machucou a perna. Só que essa pessoa estava de calça comprida, então foi necessário cortar ou retirar esta calça para o atendimento. Então, o corpo da vítima perde calor e tende a ser mais frio, com temperatura baixa. Então, para que o corpo não venha sofrer uma hipotermia, é necessário cobrir com uma manta. Se não houver esta manta disponível no momento, pode-se usar cobertas, for necessário para esquentar este corpo e manter aquecido até a ida ao hospital ou ao pronto-socorro. Pois bem, a asfixia pode ocorrer devido à obstrução das vias aéreas. Pode ser parcial, leve, total ou grave. A obstrução da via aérea por corpo estranho, como por exemplo um alimento, um objeto, deve ser revertida logo que percebida. Existem sinais universais de asfixia, onde o indivíduo leva as mãos na região da garganta, conforme a imagem abaixo. Em relação à obstrução leve, os cuidados tanto para adultos, crianças e bebês são de compressão abdominal e compressões torácicas, denominadas manobra de Hamilton. Para adultos e maiores de 1 ano, é recomendável que posicione-se atrás da vítima, abraçando o entorno do abdômen, estando a vítima em pé.
ampliar a base de sustentação, afastando as pernas e posicionar uma perna entre as pernas da vítima, para evitar que ela caia, caso venha perder a consciência. O próximo passo é localizar o umbigo, colocar a mão fechada, um dedo acima do umbigo, portanto, a mão do socorrista em contato com o abdômen da vítima, estar com o punho fechado e o polegar voltado para dentro. A outra mão é colocada sobre a primeira. Seguindo adiante, aplicar 5 compressões abdominais sucessivas, direcionadas para cima. Conferir se a vítima voltou a respirar, expelindo o objeto, ou seja, colocando o objeto para fora. Se necessário, reposicionar e repetir os ciclos de 5 compressões, até que o objeto desobstrua as vias aéreas ou a vítima perca a consciência. Então, cuidadosamente, coloque no solo e inicie as manobras de RCP. Em relação aos lactantes, uma combinação de palmada no dorso, face da criança direcionada para baixo e compressões na região do tórax, face direcionada para o alto, sempre sustentando o paciente no seu antebraço. Mantenha com a cabeça mais baixa que o tronco, junto ao seu corpo. As manobras devem ser realizadas fazendo 5 tapotagens, com 5 compressões torácicas, até que o objeto seja expulso. Em obstrução da via aérea, grave ou total, geralmente há a perda da consciência. Então, o paciente deve ser mantido em um local plano, rígido e seco. Promova a inclinação da cabeça com a elevação do queixo ou a manobra de tração da mandíbula, efetuando leve extensão do pescoço, mantendo a boca da vítima aberta e realizando a inspeção manual da boca, com a retirada de corpos estranhos, como próteses dentárias. Recomenda-se 2 manobras para desobstrução da via aérea da vítima. A manobra dos dedos cruzados, onde o dedo indicador pressiona os dentes superiores e o polegar cruzado sobre o indicador pressiona os dentes inferiores. Essa manobra é chamada de varredura digital. Em crianças, em caso de obstrução grave, o socorrista deve interromper as manobras de Heimlich e iniciar as manobras de RSP, posicionando a criança deitada em uma superfície rígida. Portanto, deve-se abrir as vias aéreas e, antes de ventilar, realizar a inspeção na cavidade oral, retirando qualquer corpo estranho. Caso o ar não passe ou o tórax não expandir, reposicione a cabeça e insufle novamente. Se mesmo assim o ar não passar ou o tórax novamente não expandir, realizar 30 compressões torácicas e inspecionar a cavidade oral. Na ausência de sucesso da desobstrução, mantenha as manobras de reanimação. Em caso de desobstrução após as manobras, porém a vítima permanecer inconsciente, manter os ciclos de reanimação até a chegada de socorro adequado. Cadeia de sobrevivência. O ideal seria que todos os profissionais fossem treinados e capacitados a lidar com os primeiros socorros. Em relação à cadeia de sobrevivência de adultos e lactantes, os elos da nova cadeia de sobrevivência são reconhecimento imediato da PCR e acionamento do serviço de emergência e urgência, RCP precoce com ênfase nas compressões torácicas, rápida desfibrilação, suporte avançado de vida eficaz e cuidados pós-PCR integrados. É interessante citar a Lei de número 13.722 de 2018, conhecida como Lei Lucas,
onde as escolas públicas e privadas de educação básica devem capacitar professores e funcionários para prestar primeiros socorros aos alunos. Essa proposta foi criada em homenagem ao estudante que, após um passeio escolar, veio a óbito no ano de 2017. Em caso de emergência, deve-se acionar os seguintes números: o SAMU 192, Corpo de Bombeiros 193, Polícia Militar 190, Disque Intoxicação Anvisa 0800 722 6001 e Defesa Civil 199. Portanto, chegamos aqui ao final da nossa apresentação e gostaríamos de agradecer a atenção de todos.